who's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is Thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. You feel the cold hand and wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination, girl. But all the while, you hear a creature creeping up behind. You're out of time, 'cause this is Thriller night. There ain't no second chance against the thing with the 40 eyes, girl. You're fighting for your life inside a killer thriller night. Creatures calling, the dead start to walk in their masquerade. There's no escaping the jaws of the alien this time. This is the end of your life. They're out to get you. The demons closing in on every side. They will possess you unless you change that number on your dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see that this is Thriller night. 'Cause I can feel you more than it goes through that dead try. So let me hold you tight and share up together. Thriller, it's tonight. 'Cause this is Thriller night. Girl, I can feel you more than it goes through that dead try. So let me hold you tight and share up together. I'm gonna do it tonight. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
on the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Hey! Oh, take it! Dust! Bite the dust! Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey! Ooh, shit! There are plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad, you leave him when he's down. Yeah. But I'm ready, yes, I'm ready for you. I'm standing on my own to beat. I'm the way the bullets rip. Repeating the time of beats. Oh, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Shoot out. All right. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Daylight come and we want go home. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and we want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. day is a day. Oh. Daylight come and
a day, is a day, Daylight come and they want go home. a beautiful DJ Confusa! DJ Confusa, meu amor! Sempre animando as noites trevosas da Vanilla Vampira e a sua agenda trevosa. Boa noite, meus amores, boa noite todo mundo, boa noite pessoal que está aqui no Zoom, meus mozões, boa noite para o pessoal do YouTube. Obrigado mais uma vez pela presença nessa linda, trevosa e gótica Vanilla Vampira, que está aqui trazendo um novo subgênero do terror para vocês. Deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu dizer antes que a Agenda Trevosa é patrocinada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura através do Fundo Municipal de Incentivo. O projeto é o número 0691/2020. Um salve à Fundação Municipal de Cultura, obrigado pela oportunidade. Bom, na semana passada eu falei para vocês um pouco sobre o slasher, os filmes de psicopatas, assassinos que perseguem jovens que transam, geralmente com facas. E nessa semana eu decidi escolher um tema que agrada tanto a cultura pop, um tema que fez e faz muito sucesso, tem caminhada, tem passeata. Hoje eu vou falar sobre zumbis. Dominação zumbi é o tema dessa segunda-feira. Vou contar um pouquinho da história, da história desse personagem icônico dos filmes de terror e também de toda a cultura pop, né, gente? Porque, afinal de contas, não é todo personagem que tem uma caminhada só para ele. Quem já viu, quem já ouviu falar, ou quem já foi numa zombie walk, tem super. E elas são lotadas, elas são incríveis. Aquele bando de zumbi andando pela rua, né? É maravilhoso. Mas nem tudo são flores, né, gente? Porque a origem do zumbi, ela não é lá uma coisa muito divertida. Ela não é, aliás, não é nada divertido. É algo pesado, bem sério, na verdade. Porque eu vou começar aí contando, então, a origem, né, dessa figura, né, dessa mitologia. Os zumbis, eles, na verdade, o que acontece? Lá no século XVII, os franceses ocupavam o Haiti, né? Eles invadiram o Haiti e ocupavam o Haiti, então traziam escravos africanos para o Haiti para trabalharem nas plantações de cana, né? Nas plantações de açúcar. Então, os africanos que viviam no Haiti, que eram escravos nessa época, eles tinham uma crença de que eles tinham que trabalhar incessantemente, e como gratidão, eles acreditavam que após a morte, a alma deles voltaria para a África, voltaria para casa, né? Então, eles continuavam ali o árduo trabalho, por mais cruel e horríveis as situações de trabalho para eles na época, eles continuavam ali acreditando que a alma deles poderiam retornar para a África. E eles tinham também a convicção de que eles não poderiam se matar, eles não poderiam tirar a própria vida, porque senão a alma não voltaria para a África. Pelo contrário, a alma ficaria vagando e o que ficaria ali e o corpo do escravo seria condenado a trabalhar pelo resto da eternidade, só que sem vontade própria, sem alma, né? Ele estaria ali só como um morto-vivo trabalhando nas plantações de açúcar. Uma história escrota, né? Enfim, que não, a gente já está careca de saber o quão cruel, né? Foi e ainda é essa relação toda, enfim. Então, o que acontece é que em 1804 houve a expulsão dos franceses do Haiti, e aí o Haiti foi, então, dominado pelos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos invadiu o Haiti, e aí, junto com as visitas dos norte-americanos no Haiti, alguns produtores, escritores e até cineastas visitavam o país também e começaram a ter contato com a religião voodoo, que era a religião oficial do Haiti, né, que veio dessa mistura aí desses povos africanos que ocuparam o país na época. E no voodoo,
a coisa do escravo morto-vivo foi tomando uma outra roupagem, né? Acreditava-se que os sacerdotes do voodoo, que se chamavam Bokur, eles tinham a capacidade de lançar feitiços nas pessoas, onde ele conseguia retornar as pessoas à vida e escravizar a alma delas. Então, eles se tornavam escravos mortos-vivos para trabalhar em função desse feiticeiro, ou então de quem, né, requisitasse aí os serviços desse feiticeiro com esse determinado fim. Então, aí foi quando começou a palavra zumbi a ficar mais popular. E então, esses cineastas, esses produtores, escritores dos Estados Unidos começaram a ter contato com esse tipo de mitologia, ficaram fascinados com isso e resolveram levar isso para o cinema. Então, o filme de zumbi, gente, ele é uma coisa mais antiga do que a gente pode imaginar. O primeiro filme, né, catalogado como o primeiro filme de zumbi, se chama White Zombie, com direção de Victor Halperin, eu acho que é assim que se diz. Em 1932, filme em preto e branco, que contava com nada mais, nada menos que Bela Lugosi, que era um ator famosíssimo, que ficou eternizado como o primeiro Drácula no cinema, e ele fez ele se tornou o rei do terror na época, na verdade, Bela Lugosi. Então, ele também faz esse filme, White Zombie, que conta a história de um casal que vai para uma fazenda, de uma plantação, né, aonde o proprietário dessa fazenda conta com essa mão de obra escrava enfeitiçada, né, no caso, zumbis que trabalham para ele. O que acontece é que ele recebe, o dono dessa fazenda, que se chamava Belmont, o dono da fazenda se chamava Belmont, ele recebe o Neil e a sua noiva Madeleine na fazenda, porque eles queriam se casar lá, o que tudo indica, eles queriam se casar lá. Acontece que o Belmont se apaixona pela noiva, pela Madeleine, e fica completamente louco, querendo de alguma maneira tê-la para ele. É quando ele aciona o feiticeiro voodoo, que é interpretado pelo Bela Lugosi. O feiticeiro se chama Murder Legendre, e o feiticeiro, então, faz dela uma zumbi. Só que ele o Balmont percebendo a cagada que fez, né, porque ela não tinha alma, então aí depois o noivo vai tentar salvar ela, né, e enfim, todo esse desenrolar, né, do filme, em 1932. Então, acontece que primeiro os zumbis, eles começam a ter esse lado mais místico, né, eles têm essa característica de ser enfeitiçados. Eles não necessariamente são os zumbis que a gente conhece hoje, que ficaram populares hoje, que são zumbis que caçam, são zumbis que estão atrás com sede de cérebros humanos, que querem comer as pessoas vivas. Não, antes era mais ligado nesse lance mais místico, mais de feitiçaria, e eles nem eram tanto os protagonistas, né, necessariamente dos filmes, né, eles eram meio que quase como pano de fundo, mais para trabalhar esse lado, né, dessa feitiçaria e tudo mais, como eu já falei. Então, agora a gente vai chegar em 1968, que é quando rola essa ruptura, quando rola, tipo, a grande transformação dos zumbis para aquilo que a gente conhece hoje. E isso é responsabilidade de um homem chamado George A. Romero. Esse homem, gente, é o rei dos zumbis. Ele definitivamente é o rei dos zumbis, porque além dele criar os zumbis como a gente conhece, que são, porque daí ele constrói toda essa mitologia de que é uma doença, é alguma coisa que acontece, que os humanos começam a morrer e voltar da vida. Né, voltar à vida. E não só isso, mas também com uma sede, uma fome insaciável, que não tem muita explicação, não é muito explicado em detalhes. Geralmente o negócio já começa na merda, já começa o trem pegando fogo, as bichas tudo lá decomposta, andando, mancando, querendo comer a primeira pessoa que vem na frente. Enfim, isso acontece em 1968, quando o George A. Romero lança A Noite dos Mortos-Vivos, que é um clássico. Quem não viu, veja, está disponível no YouTube. É excelente, é muito, muito interessante por conta pela época, porque é um filme que
Ele é em preto e branco, mas ele é muito gore. Gore é um termo que eles usam para dizer que o filme ele é muito cheio de sangue, de vísceras, de cérebro explodindo de cabeça. Então foi extremamente chocante para a época. As pessoas criticaram muito o filme, mas ele acabou se tornando um sucesso e depois se tornando um clássico. Ele, na verdade, o George A. Romero, ele lançou uma trilogia, que é a trilogia da morte, a trilogia dos mortos, que é, deixa eu ver aqui, que é A Noite dos Mortos-Vivos, em 68, Despertar dos Mortos em 78, se não me engano, e Dia dos Mortos. Essa é a trilogia, mas esse filme, o primeiro, né, A Noite dos Mortos-Vivos, fez muita polêmica por conta dessa coisa pesada, de ser muito bizarro mesmo, muito grotesco. E não só por isso, ou não só isso, a polêmica, mas uma outra coisa que não agradou nada às bilheterias na época era que existe um protagonista negro num filme de 68, de terror. Então, assim, foi algo que as pessoas ficaram bem chocadas, né? As escrotinhas no fim. E aí o filme, né, A Noite dos Mortos-Vivos, conta a história de Ben e Bárbara, que é um casal, que eles vão a um cemitério para poder visitar um túmulo e, de repente, os mortos começam a sair da tumba. E aí eles só têm uma casa de fazenda, né, uma casa... É uma casa de fazenda mesmo ali próxima, onde eles se refugiam, mas os mortos continuam seguindo, né, correndo atrás deles ali dentro. É bem interessante. Depois vocês procuram lá no YouTube, que tá lá tudinho. Em 78, 10 anos depois, o Jorginho, ele lança O Despertar dos Mortos. O Despertar dos Mortos, gente, realmente, eu vou falar para vocês, é gore, é bem grotesco mesmo. Tem tripa, tem cabeça, tem olho saindo, tem de tudo que vocês podem imaginar. E o mais impressionante são efeitos especiais muito bons. Para a década de 78, são efeitos especiais muito realistas, muito geniais, tudo feito bastante analógico, não tinha nada de computação gráfica na época, e é muito bacana. E esse filme é considerado como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Então, vale conferir também O Despertar dos Mortos. E ele conta, o filme, ele se passa com 4 sobreviventes, se eu não me engano, da SWAT, uma coisa assim, que, né, se veem no meio de um apocalipse zumbi, e eles encontram refúgio dentro de um shopping. Então o filme, além de tudo, ele tem uma crítica pesada a essa sociedade do consumo, porque daí ele vai fazer essa associação dos zumbis com a galera louca consumindo as coisas desenfreadamente, né, sem quase que mecanicamente, sem nem pensar muito sobre o que aquilo está fazendo, né? E isso em 1978. Aqui eu vou dar um pulo, eu vou dar uma pulada, porque o que acontece em 1978, meus amores? Quem acompanhou a semana passada vai saber. Em 1978 estreia também Halloween. E aí os cinemas começam a ser dominados pelo slasher. Então os filmes de zumbi ficaram meio que em segundo plano. Eles já não estavam sendo assim mais aquela coisa, aquela procura, aquele sucesso, porque o foco agora estava sendo os nossos queridos assassinos que não gostam de gente que transa. Então, em 78, o gênero enfraqueceu, deu aí ficou ali para o escanteio, não que tenha parado, não que as produções tenham parado, muita coisa foi feita, mas nada que tivesse tanta relevância em bilheteria assim. Então, os filmes de zumbi deram uma baixa. Mas aí, em 2004, A Madrugada dos Mortos, de Zack Snyder, para quem é nerd aí vai saber de quem eu tô falando, o Zack Snyder acabou de lançar a sua versão do diretor de Liga da Justiça, que foi um sucesso, os fãs pediram e ele acabou fazendo. Enfim, Zack Snyder, que hoje é um super diretor requisitado para filmes de super-heróis ou filmes de ação, é o primeiro filme do Zack Snyder, que até então estava envolvido com clipes ou publicidade, foi Madrugada dos Mortos, que tem o roteiro de ninguém mais, ninguém menos que Jorge Romero. Então, o Zack Snyder faz aí uma homenagem, além de tudo, às obras do Romero. O filme também se passa... Madrugada dos Mortos é um filme muito bom também, para quem gosta, assista, porque é um filme dinâmico, é um filme que tem uma pegada bastante dinâmica, assim, bem legal.
homenageia o Romero no sentido de que eles também se refugiam no shopping, mas tem uma coisa muito bacana também, que é uma outra repaginada dos zumbis, que nesse filme os zumbis correm, e correm muito, eles são frenéticos. Então é muito mais assustador, claro, ver uma monstra, uma louca, desvairada correndo, né? Atrás, aquela horda de zumbis correndo atrás das pessoas é bem intenso. Então, eu aconselho bastante A Madrugada dos Mortos, porque é um filme dinâmico e que tem aí uma tensão bem legal, assim, bem legal. O filme começa com uma enfermeira que chega em casa e de um plantão, e o marido tá dormindo com a filha e tal, e aí ela chega e ignora todos os noticiários, né, os plantões dos jornais, que estão ali avisando de que alguma coisa está acontecendo de estranho, alguma doença esquisita, onde as pessoas estão perdendo a cabeça, as pessoas estão ficando violentas e muito agressivas, e ela não dá muita bola, então ela acorda, e quando ela acorda, muito barulho na rua, ela vai ver como está a filha, e a filha está com a boca toda ensanguentada, completamente ensanguentada, então ela corre para ajudar, sem saber que a filhinha, coitadinha, é agora um zumbi. É o próprio Satanás que está ali atacando a própria mãe e tinha acabado de devorar o seu pai. Ai, eu adoro, gente. Acho tão bacana. Ah, enfim, eu aconselho vocês a assistirem. Eu acho que vocês vão gostar. Depois, futuramente, o gênero deu uma, vamos supor, uma ressuscitada, né? Com alguns filmes aí que foram lançados depois. E um deles é o filme REC, de 2007, um filme espanhol com direção de Jaume Balaguero e Paco Plaza. É um filme muito, muito bom, muito assustador, muito tenso. É um filme que pega muito bem, assim, ele mistura duas coisas muito interessantes, principalmente para a época. A primeira delas são os zumbis, e a segunda é o estilo de filmagem found footage, que é em tradução, assim, vou traduzir aqui mais ou menos, que é tipo filmagem encontrada, sabe? Tipo, encontrar Bruxa de Blair, né, gente? 2007 ali, Bruxa de Blair foi lançado em 2000, tem essa coisa do tipo, o documentário que foi encontrado, e aí eles vão ver a fita, e tem coisas sobrenaturais, então, e isso dá um tom muito realista para o filme, né? Essa coisa de ser filmado meio que um formato de documentário. Então, então o filme pega esse estilo de filmagem e junta com zumbi e é muito bem sucedido. Consegue fazer isso de uma forma brilhante. O filme dá um cagaço, assim, imenso. É bom. Se você tá afim de passar um medo, veja, REC de 2007. E acontece que é isso, é a história de um cinegrafista, de uma jornalista que estão acompanhando o cotidiano do Corpo de Bombeiros. E aí o Corpo de Bombeiros, eles recebem como é que chama isso, gente? Uma ocorrência, isso. Eles recebem uma ocorrência para atender uma figura que se acidentou dentro de um prédio. E quando eles entram nesse prédio, eles ficam impossibilitados de sair, porque o que está acontecendo ali é uma infestação zumbi dentro daquele prédio. Então, assim, o filme tem momentos, gente, que, nossa, meu Deus, é bem legal, é bem legal. É outro também que fica aí. Depois eu vou disponibilizar, tá, gente? A listinha toda, no finalzinho aqui, eu disponibilizo, deixo no corpo aí da do nosso vídeo no YouTube. Aí vocês conferem lá para vocês assistirem, porque vale bem a pena. E não posso deixar de falar, tá certo? Que não é mais aí, não tá mais tanto no âmbito cinematográfico, mas já entra na coisa da TV. Eu não posso dedicar um dia para falar de zumbis e não dizer do grande sucesso absoluto dos últimos 10 anos, dos últimos 12, 13 anos, The Walking Dead, essa série que me pegou pelo meu coração, que amei tanto e depois desisti, porque vira uma poentagem insuportável. É a minha opinião, tá? Pode ter gente que seja fã até hoje, eu entendo, mas eu dei uma pausa, dizem que melhorou, eu vou retornar depois, vou falar um pouco sobre ela. The Walking Dead foi lançado em 2010 na emissora
AMC, nos Estados Unidos, e ela é baseada numa série de quadrinhos de um cara chamado Robert Kirkman. E dizem que os quadrinhos são excelentes, as revistinhas são maravilhosas, a história é realmente bastante interessante. Começa com a história de Rick Grimes, que é um policial que, por algum motivo, entra em coma, e ele então se vê no meio de ele acorda do coma num hospital completamente abandonado e se vê no meio de um apocalipse zumbi. Então ele vai encontrando pessoas nesse caminho. A série é muito interessante, a série começa muito bem. Se eu não me engano, hoje a gente já está na 12ª temporada, se eu não me engano. Mas é isso, é porque vai se desgastando. Eles vão, na verdade, The Walking Dead, depois você vai entender que, na verdade, não são sobre os mortos, e sim sobre os vivos. Porque diante de um apocalipse, diante de uma sociedade, né, de um sistema de sociedade que ruiu completamente por conta desse apocalipse zumbi, eles têm que reconstruir a sociedade, né? E você vai encontrando pessoas de todos os tipos, de todas as naturezas e de todos os caráteres possíveis, né, nessa caminhada. Então, é muito interessante, porque é isso, vai tratar mais dos vivos do que dos mortos. Mas é isso, eu acho que, pelo menos eu parei na 9ª temporada, eu acho que, assim, chega uma hora que a coisa, ela não vai andando, vai ficando sempre a mesma coisa, sempre eles conseguem um lugar bacana e chegam alguém escroto. Então, assim, enfim, se você ainda assiste The Walking Dead, continue assistindo. Se você ainda não assistiu, assista, porque é muito importante. E eu acho que eu vou dar uma chancezinha para ela, porque dizem que a 10ª temporada tá muito boa. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Gente, agora caminhando um pouquinho para o final, vou dizer para vocês o que há de novo no mundo zumbi. E agora eu vou citar um filme da Coreia do Sul que está fazendo um grande sucesso. Se eu não me engano, estreou recentemente na Netflix, que se chama Invasão Zumbi, de 2014, de Yeon Sang-ho. Dizem que vale muito a pena, é um filme também bastante dinâmico, que trabalha com... eles estão dentro de um metrô, né? Um cara vai ter que buscar... ele vai ter que ter um trajeto bastante longo no metrô, são 450 quilômetros, ele fica dentro desse metrô, e aí, de repente, a infestação zumbi começa a acontecer. Então é um filme bastante recheado de ação, bem tenso, que está fazendo muito, muito sucesso. Então, é uma das recomendações. E eu recomendo também, esse aqui eu recomendo de verdade, recomendo fortemente, que é Os Curados, de 2017, com direção de David Frayne e Dave Moran. E é estrelado pelo ator trans, Elliot Page. O Elliot, ele faz a cunhada... O que acontece? O filme é o seguinte, Os Curados. É uma temática muito interessante que eu até hoje não tinha visto, que é isso, eles trabalham um pós-apocalipse zumbi, onde é descoberta a cura para essa infestação. E aí eles começam a curar as pessoas, né, a curar os zumbis. Então as pessoas voltam, né, do surto zumbi. E aí a sociedade tem que aceitar essas pessoas de volta, a sociedade tem que reinserir essas pessoas. E são pessoas que mataram, né, enquanto zumbis mataram muita gente. Então é muito interessante esse paralelo que faz com a reinserção de pessoas criminosas, sabe, de ex-presidiários, né, esse preconceito, né, imenso, né, que ronda, né, essa galera. Então é um filme muito interessante por conta disso, porque essas pessoas são curadas, elas têm a memória do que elas fizeram enquanto elas estavam enquanto elas eram zumbis, elas têm as memórias. Então isso é muito difícil, é muito complicado, né? Então é isso, o Elliot Page, ele faz a cunhada de um desses curados, né? De um desses que vai ser reinserido, né? E esse cunhado dela matou o próprio irmão, matou o marido dela, né? Do Elliot Page, da personagem do Elliot Page. Então, aí fica tudo, tem bastante tensão no filme também, o filme, ele a todo tempo ele sugere que essas pessoas curadas, elas não estão tão curadas, então elas podem voltar a qualquer momento, ele fica sugerindo isso, então o filme fica o tempo inteiro com uma
uma tensão, sabe, bem legal. Mas fora isso, a discussão do filme, para mim, é excelente, né? Então, eu indico super. Mas agora, para finalizar com vocês, para finalizar essa segunda-feira trevosa, a dica de Kona que eu dou para vocês assistirem, procurem, é, é uma dica que foi meu mozão, minha amiga maravilhosa, Idila Silmarov, que passou esta pérola para mim. Se chama Blood Quantum. Não tem tradução em português ainda, mas é um filme de 2020, canadense, é do Canadá, que, gente, tem a melhor temática, na minha opinião, dos últimos tempos, que se passa no interior do Canadá, numa cidade remota, uma cidade pequena, onde existe uma aldeia também nessa cidade. E começa a acontecer o apocalipse zumbi, mas os indígenas são imunes à infestação. Então, para mim, isso é genial, isso para mim foi muito maravilhoso. É reparação histórica, sim. Sabe, é incrível, eu acho. Então, e o elenco também é formado todo, né? Grande parte do elenco é formado por pessoas indígenas. Então, é um filme que tem uma representatividade muito bacana, muito bacana. Pega essa temática, para mim genial. E fora isso, o filme também é muito bem feito. Tem efeitos especiais ótimos, tem uma fotografia linda, luz maravilhosa. E ele também é bastante gore. Então você vai ver cabeça estourando, sim. Você vai ver, sabe, machadada na cabeça, tiro para todo lado, muita mordida e muita discussão interessante também, porque daí, né, depois, quando rola esse apocalipse zumbi, a população indígena se isola, já que eles são os únicos imunes, mas eles também não estão completamente salvos, porque eles podem ser devorados, né? Então eles se isolam, e aí eles viram também um ponto de referência, de lugar seguro para as pessoas que estão vivendo ali o apocalipse, querendo sobreviver. Então é muito interessante. Vou deixar também tudo lá, o nome direitinho, o diretor, e ano e tudo mais para vocês lá na descrição do YouTube. Gente, é isso. Eu agradeço muito mais uma vez. Eu estou amando essas segundas trevosas. Espero que vocês também. No próximo episódio da Vanilla Vampira, ainda esse mês, eu vou trazer a minha amiga pessoal, a travesti incrível, babadeira, guerreira, ativista, o Ali Rui, para a gente falar um pouco sobre a experiência dela, que compôs o elenco do Reality Z, que é uma série de zumbis brasileira, feita e produzida pela Netflix Brasil. Então, gente, me despeço. Muito obrigado a vocês. Obrigado para quem está aqui no Zoom, para quem está aí no YouTube também. E até a próxima, até daqui a pouco. E depois a gente vai disponibilizar os vídeos também com tradução de Libras, tá bom, gente? Beijo para todas. Boa noite, bons sonhos.